4º episódio do Histórias de Campeão e hoje eu tô do lado da Carla, né? Legal, ela já era para ter participado desde o primeiro, mas as nossas agendas não fecham, né? Então hoje a gente está com a Carla junto aqui e um convidado para lá de especial. Carla, eu vou deixar tu apresentar ele para nós aqui, porque ele também tem histórias de campeão para contar. Com certeza, e já passou muitos pelos microfones da Popular e hoje está conosco para contar um pouco da história dele. E eu tô curiosa, Lucas. Ele que a gente fala muito dele na liderança de clubes, mas eu quero conhecer ele também como jogador, como ele era. Valdair Klix conosco hoje no 4º episódio do Histórias de Campeão. E Carla, tu sabia que ele é o único goleiro do Vale do Taquari que pegou pênalti firme? Sabe o que é pegar um pênalti firme, né? É não dar rebote. Ele pegou pênalti firme e não foi um só. Foram 2 em campeonato regional. Mas eu não sabia que ele era goleiro. Eu ia dizer que ele era um zagueirão, assim, ó. E aí, Valdir, zagueiro? Acredito, zagueiro? Sério. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Lucas. Com certeza. Futebol tá na veia desde criança, né? Na verdade, se tu olhar para trás, começa lá no interior, né? Nos dias de semana, final da tarde, sábados de tarde, enfim. Depois, futebol amador. Comecei a jogar no Juventude da Berlim quando eu tinha, acho que, 18 para 19 anos, depois de ter ficado um período em colégio, que nem eu estava no Colégio Teutônio, só depois que eu comecei a jogar futebol amador mesmo. Mas, enfim, toda uma vida de atleta e hoje treinador, enfim, de alguma forma liderando também equipes aqui na nossa aldeia, vamos dizer assim. Ele tá ligado, Carla, assim, ele pode perceber que ele é muito tranquilo e também humilde, né? Ele nem entrou na minha pilha. Não foi. Mas não eu foi. vou... Até o fim a gente vai mexer na cabeça dele. Um desses pênaltis, para quem tem dúvidas, eu assisti. Porque na época não tinha a tecnologia de hoje, botar uma câmera lá para filmar, né? Era muito menos isso, né? Mas foi no Regional de 1994, em Mato Leitão, no Estádio da Montanha, Fluminense de Mato Leitão versus Esperança de Languiru, 8ª de final daquele campeonato regional. Em Languiru o jogo foi 1-1. E o jogo da volta em Mato Leitão não tinha essa história de vantagem, sabe? Se desse empate ia ter prorrogação, era a regra da época. E o Esperança ganhou aquele jogo 2-0. Quando estava 1-0 o jogo, o Valdair era goleiro reserva, o goleiro titular, o Agostinho, ele comete um pênalti e é expulso. A regra da época era essa. O goleiro que fazia pênalti como último homem, ele também levava o vermelho. Hoje não é mais assim, porque não pode punir duplamente a equipe. Ou seja, um pênalti, que é uma chance eminente de gol, e ainda tirar um jogador. Então isso mudou hoje, na época era assim. E aí teve que sair um jogador da linha e o Valdair entrou, frio para pegar. Quantos anos naquela época primeiro? Mas foi em 94, foi o que, há 30 anos atrás praticamente. Então eu tinha 20 e poucos anos, estava recém começando Eu tinha, acho que naquele ano nós tínhamos jogado Municipal de Imigrante, acho que nós tínhamos até sido campeão pelo Juventude no Municipal de Imigrante. Eu me lembro que na metade do segundo semestre, normalmente era o regional, ainda naquela época, e eu e o Jandir fomos convidados aqui para jogar junto com Esperança. Na época tinha muitos jogadores da casa, época do Laudenor, do Paudilha. Fininho assumiu o Esperança na metade daquele ano e fez um time muito caseiro. Né? E tinha inclusive vários irmãos jogando junto na equipe. Por exemplo, tinha o Laudenor Padilha, o Fábio e o Budê, eu e o Jandir. Daí tinha mais alguns jogadores de fora também, né? E a gente vinha como reserva, né? Eu tinha jogado Municipal de Imigrante, lá nós tínhamos sido campeão, até acho que foi um ano que a gente foi super bem lá. E depois aqui a gente começou a participar dos treinos, lá o Denor fazia atividade física com a gente. E foi esse jogo em Mato Leitão que ficou marcado, eu acho que na minha passagem aqui no Esperança, apesar de nunca ter sido assim titular aqui no ano que eu estava aqui, o Agostinho era o titular absoluto. Mas quando eu entrei em algumas partidas foi bem, e aquilo pênalti era uma coisa que a gente vivia também fazendo muito na nossa época, quando nós éramos mais
jovens, e acho que naquela época principalmente, tinha muito torneio de pênalti na nossa região aqui. E nós, na Berlim, nós ia para tudo que é lado participar de torneio de sábados e tarde, torneio de campo, e muitas vezes dava pênalti também. E foi importante, acho que ajudar o Esperança ali naquele jogo. E eu me lembro porque na época não tinha a estrutura que hoje tem o estádio da Montanha lá, mas eu estava posicionado num ponto do lado de fora e a gente transmitindo o jogo. Eu estava ao lado do pai naquele sábado, não, era domingo de tarde, e aí o pênalti foi batido do lado, no canto esquerdo do Valdair, ele caiu lá e abraçou ela firme. Mas teve um anterior, esse eu não vi, né? Mas foi no ano de 90, semifinal do regional daquele ano, né? Foi também um jogo, acho que foi na Berlim, o segundo jogo da semifinal contra o União Carneiros. União Carneiros também. E daí, eu, na verdade, naquele ano eu era terceiro goleiro. Eu vinha jogando aspirantes pelo clube. O goleiro titular era o Mats, lá de Imigrante. Daí vinha um goleiro para ficar no banco, também vinha um outro goleiro de fora, mas ele também acabou se machucando. E aí naquela reta final eu acabei ficando no banco. E no jogo da volta contra o Carneiros, então na Berlim o Mats se machucou. Eu entrei acho que no jogo, ou acabei, aquele jogo acho que fui o titular, né? Eu acho que fui o titular no jogo mesmo. E acabei... Tinha uma regra estranha em 90, o campeonato, que era o seguinte: o time de melhor disciplina levava o segundo jogo para casa, como é hoje. Sim. Mas o critério de desempate, em caso de igualdade em pontos na fase, era disciplina. Ou seja, o Juventude ganhou o jogo lá em Lajeado do União Carneiros, sim, ele estava classificado jogando em casa. Sim. O jogo da volta era mera formalidade. E carnê, praticamente. Sim, era isso aí. Porque só a disciplina iria influenciar no carnê do jogo. E acabei naquele ano a gente acabou indo para a final, ficamos vice-campeão. Eu fui para Venâncio Aires, quando nós fizemos o primeiro jogo da final. A princípio eu ia jogar lá, mas acabou que o Matos conseguiu se recuperar bem e jogou a final, então eu acabei ficando no banco. Mas depois desses teus pênaltis que tu pegou, tu assumiu a titularidade, né? Não tem por que voltar pro banco. Às vezes sim, às vezes não. Eu até estava pensando na conversa que a gente ia ter aqui. Eu acho que fui 4 ou 5 vezes campeão de Imigrante como goleiro, mas eu acho que 2 vezes só como titular e 2 vezes como reserva, 2 ou 3 vezes. Então eu alternava muito a posição de titular, reserva, jogava nas aspirantes. E as finais assim, Imigrante, todas que eu joguei, nós ganhamos todas. Eu não me lembro de ter sido vice-campeão em Imigrante. E depois, acho que quando eu tinha uns 27, 28 anos, eu acabei me machucando como goleiro, lá num jogo de veterano, já estava jogando. O goleiro do veterano da Berlim estava machucado, daí eu acabei indo jogar um veterano algumas partidas, e aí no próprio veterano que eu acabei me machucando, bem justamente também no lance de pênalti, lá na Delfina. E a corneta estava pegando, porque eu acho que eu tinha jogado acho que uns 4, 5 jogos, e cada jogo a gente tomava 2 gols. E aí era finzinho do jogo, e no lance de pênalti eu saí o ombro de fora do lugar, daí acabei me machucando, fiquei bastante tempo sem jogar. Depois tentei voltar, mas não consegui mais. Acabei depois, às vezes jogando veterano na linha, jogava às vezes de lateral e coisa, mas no amador mesmo, acho que foi 7, 8 anos que eu acabei jogando mesmo. Agora o Valdair puxou um dado interessante que até recentemente a gente falou no Bola na Trave, né? O Juventude teve uma fase de muitas vitórias e conquistas lá no Campeonato de Imigrante, na época que Berlim pertencia a Imigrante. E numa rivalidade que desde aquela época vem forte com o ECAS. Mas agora recente aí, torcedores até me chamaram a atenção, como o Juventude tem vice-campeonatos, né? E muitos deles em casa. E a gente vê a equipe assimilar até certo ponto. Ninguém gosta de perder, mas assimilar bem o resultado de campo, o resultado que aconteceu, e levantar a cabeça para ir para frente. Eu, particularmente falando, é ruim de falar, inclusive, sobre isso. Eu, particularmente, na minha época de jogador, eu não me lembro de ter ficado vice, a não ser aquele regional de 90 que a gente ficou vice-campeão. Até lá, a gente tinha só vivido a experiência de ser campeão. Depois, como
quando eu comecei a me envolver um pouco mais como treinador também de equipe, nos primeiros anos também a gente foi alternando campeão e vice-campeonato. E o Juventude agora nos últimos anos também. Eu estava me lembrando, acho que eu estou no clube agora faz 10 campeonatos que eu estou no clube. Eu só interrompi em 2017, que eu acabei não sendo o treinador da equipe, mas foram desses 10 campeonatos a gente fez 7 finais e perdeu 4, né? Então, alguns vice-campeonatos que a gente teve na Taça da Amizade, em casa, teve o vice-campeonato regional ali em 2018, sabe? Mas faz parte do futebol. Ao mesmo tempo, assim, foi várias vezes vice-campeão, mas também foi inúmeras vezes campeão e marca presença praticamente todos os anos em alguma final, pelo menos. Desde que eu me lembro, assim, desde 2015, 2016, o clube tem feito final todos os anos. E Valdeir, como é que foi esse teu processo, assim, porque pelo menos, eu vou contar um pouco, eu vou queimar um pouquinho meu pai, porque quando ele também meio que largou o futebol como atleta, ele se aventurou nessa questão de técnico, né, e ele achava que era fácil, porque tu acha, né, como ele já foi atleta, ele pensou, como jogador, ele achava como que era jogador ele achava, né? que era barbada. Quando ele foi, ele viu que era completamente outra coisa. E o Valdeir, como ele mesmo falou, 10 campeonatos, para ele tu conseguiu se encaixar, mas tu também no começo teve ali, obviamente, talvez uns desafios, e tu viu que, opa, não é tudo isso. Ah, sim. No começo, acho que, se eu não estou enganado, o primeiro campeonato que eu fui treinador mesmo, efetivamente, eu era ainda funcionário ali da LG, da CCGL, nós tínhamos os campeonatos do SESI, e foi um campeonato que nós ganhamos, o campeonato do SESI aqui do município de Teutônia. E tinha bastante jogador na época que jogava no Esperança, ele tinha o Paulinho, o Fábio, o Jandir, o Scholz, essa gurizada toda aí que a gente ganhou. Depois eu fui para o Juventude também, no primeiro ano que eu tive lá, eu acho que foi campeão municipal de Westfália, se eu não me engano. E depois disso foi também algumas idas e voltas, né? E Taça da Amizade, Taça da Integração, que eu fui treinador também. Depois, em 97, se eu não me engano, eu fui treinador no Regional também lá. E agora acabei voltando só em 2016 de novo. Então, nesse meio tempo também começou a surgir o Saideira. Então, eu fui treinador também em muitas competições de futsal, futebol 7. Aqui nos Abertão da Languiru, a gente... É um regional pelo Saideira, né? Jogamos... Tem um regional pelo Verdade. Saideira. Eu fui treinador no Municipal. Mas no regional Não. 17 não? Não. No campo da Harmonia, sim, que foi Claro, utilizado, sim, né? sim, utilizado Tá certo. no campo da Harmonia e da Tá São certo, Japa- tá 17. E Foi nos o ano que aspirantes eram brocadores. ele não Isso, né? exato, ele não estava no Juventude, mas ele foi pro regional. Na verdade, eu peguei Saideira na metade do Municipal e depois a gente disputou o Regional, certo? E aí caímos fora nos pênaltis contra o 7 de Capitão. Acho que nós fizemos um mata-mata lá, nós perdemos, em casa nós ganhamos e aí caímos fora nos pênaltis. Isso foi em 2017 mesmo. Agora, eu vou aproveitar o gancho da Carla aqui, né? É mais difícil ser técnico ou é mais fácil de ser jogador? Se tu pudesse escolher hoje. Cara, na verdade, eu gosto de estar envolvido no futebol como jogador, sempre gostei, como treinador também. Eu acho que é muito mais difícil ser treinador do que jogador, até porque é uma responsabilidade estar à frente de todo o grupo e a cobrança também é bem maior, né? Porque no futebol, eu já falei muitas vezes para os boleiros, eu costumo falar, quando o time ganha, é o boleiro que fez a diferença, né? O jogador que foi bem. Quando o time perde, a primeira referência que se fala é do treinador, né? A culpa é do treinador. O treinador escalou mal, mexeu errado, escalou mal o time, enfim, são essas questões. Esse fora de posição, No futebol brasileiro isso acontece, nos grandes clubes acontece isso também, né? Na seleção brasileira acontece isso também, então o treinador sempre é o mais visado, mas eu não me importo com isso, eu já... depois de um certo tempo, depois de uma certa experiência, a gente não dá mais muita bola para as opiniões de outras pessoas. Então, claro, eu me preocupo um pouco com as pessoas mais próximas do meu entorno. Muitas vezes eu converso com os jogadores, com o capitão do time, né? Até para definir algumas formas de jogar e da forma como eu acho que o time melhor se encaixa.
E as opiniões, eu sei que são muito diferentes, né? Assim como eu posso ter uma opinião, o presidente do clube tem outra, o cara que está sentado ali atrás como torcedor tem uma opinião diferente. E nos últimos anos, assim, eu coloquei na minha cabeça, assim, como forma de trabalho como treinador, se eu errar, eu erro por minha convicção, não pela convicção dos outros, ou pela sugestão dos outros. Porque depois que alguém te der uma sugestão e tu aceitar e fizer ela, se ela não for da tua convicção, tu aceitou a sugestão do outro e fez, todos vão enxergar que foi a tua decisão. Sim. Muitos nem vão saber e até quem deu a sugestão vai negar por vezes. Sim, né? sim. Então eu, tipo assim, no futebol eu tô hoje bem tranquilo, eu aceito críticas, faz parte do contexto. E a gente sabe também que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes se ganha no detalhe, às vezes se perde no detalhe. E tem que aceitar, acho que quando se perde tem que aceitar. 2, 3 dias depois passa já a frustração da derrota, vamos dizer assim, e vida que segue. Daí logo ali na frente já tem outro campeonato e eu acho que isso, nas derrotas também muitas vezes servem de aprendizado. Para nós, para mim serviu muito algumas derrotas de aprendizado para a gente acertar na próxima, ou pelo menos melhorar o processo na próxima competição. Mas a personalidade do Valdair como atleta e como técnico sempre foi a mesma ou teve uma mudança quando tu passou a liderar clubes e liderar equipes também? Na minha época, quando eu jogava, assim, eu era um cara bem mais fechado, assim, ainda não tinha muito, assim, convívio com... Se fosse pedir para ele vir para o estágio de campeão, de certo, ele ia ficar na dúvida, né? Sim. Eu era mais quieto, até porque na minha época, quando eu era jogador, o clube tinha outras lideranças também, né, que estavam à frente, né. Depois que, de um certo tempo, né, a gente começou a ter um convívio maior também com outros clubes, com outros jogadores, e a primeira vez como treinador, ela foi bem impactante, né, porque era uma realidade diferente. Mas hoje, assim, assim, o aspecto, vamos dizer assim, o perfil eu acho que continua o mesmo, até porque dificilmente conseguem, assim eu saio do sério, né, normalmente no jogo, principalmente lá de fora, eu fico mais tranquilo, né, quando é dentro das 4 linhas, né, no vestiário às vezes a conversa muda um pouco, mas é muito difícil, assim, conseguir... Muda no vestiário? Como é que é o Valdair dentro do vestiário? Duro, na verdade, assim, mais cobrador, assim, mas assim, já que nós tínhamos, assim, tu vai estar jogando uma competição que nem o clube, a realidade de hoje também era diferente. Na minha época, quando entrava o Juventude em campo, eram 11 jogadores que jogavam amor à camiseta. É uma coisa. A força do time era a relação de amizade um com o outro, né? E nós estávamos na mesma barca vestindo a mesma camisa, vamos dizer assim. Hoje não, hoje tu tem jogadores que vêm de fora, né? Que são bem remunerados, né? Existe todo um trabalho no entorno da diretoria, da comunidade, captando recursos para colocar o time em campo. Então é diferente, a responsabilidade muda um pouco. Então exige também da função de treinador a cobrança, né? Então se o cara vem de fora, os jogadores da casa também recebem dinheiro para jogar, a cobrança também tem que ser um pouco maior, né? Então eu procuro fazer nesse formato. Claro que não vou gritar com os caras, mas eu cobro durante a semana uma melhor condição física, para o cara dar foco também na academia, tentar sábados, quando é jogo decisivo, não jogar competições paralelas, essas competições que os guris jogam toda semana, sabe? Buscando sempre, no domingo, ter a melhor condição possível para tentar chegar sempre nas competições. Essa é uma situação que eu também me acostumei. Tipo assim, eu não vou entrar em competição só para participar. Posso até, se for uma condição de, tipo assim, pré-definida, esse ano nós vamos só participar, tá tranquilo para mim. Mas quando é uma competição que nem as últimas que a gente está jogando e está trazendo jogador de fora, eu entro para tentar chegar na final. Esse é o objetivo sempre, ser campeão.
Senão eu nem sairia de casa. E essa frase é impactante, se tu vai ver, do Valdair. E tu Senão vê eu nem isso. sairia de casa, né? Isso, é isso verdade, tu vê, Kehler, sabe? não esquece o recorte. Esse recorte é importante. Mas é uma frase impactante porque muitas vezes a gente tá no campo, a gente também vê o Valdair concentrado e eu fico pensando o que passa na cabeça dele, mas tu sente isso. Sim, A personalidade dele é uma personalidade mais tranquila, mas tu sente que nem ele falou, ele só entra em campeonato pra ganhar. É que ele vive o jogo, né? Essa é uma situação que é muito peculiar dos técnicos também. Parece que eles querem entrar em campo, né? E falando nisso, eu me recordo, o Rudimar Verkhausen, lá da Berlim, ele foi técnico do Juventude, campeão da Copa Sicredi de 2004 na época, e ele tinha o Alex, filho dele, em campo, né, naquelas ocasiões, e mesmo assim, e sempre há uma cobrança, por ser da comunidade da localidade, ter uma cobrança. E aí eu fico pensando, como é que é isso? Tu não pensou nunca em mudar a casa-mata lá do Juventude, porque fica assim o bafo da torcida na nuca, assim, aquela pressão, o quanto isso ajuda e o quanto isso atrapalha? Eu acho que para mim, eu não tenho medo também de falar, para mim atrapalha mais. Eu sou bem, tipo assim, como eu gosto de fazer a leitura do jogo e que nem eu falei, gosto de definir pela minha convicção, eu prefiro estar no outro lado, eu sozinho, conversando com uma ou duas pessoas, trocando uma ideia com o capitão do time para ver as alternativas que a gente tem no jogo. Lá quando está na Berlim, quando é jogo quente, decisivo, é muita gente na volta. Claro que às vezes mais, às vezes menos, mas a opinião de fora, assim, ela, quando é jogo mais tenso, assim, mais difícil, ela atrapalha, mas também já me acostumei com isso, também tá bem de boa, também bem tranquilo. No lado de baixo também tem sombra ali também. Agora, essa é uma parte, né? Durante o jogo, o calor do jogo e tudo. Né? E a corneta? Na segunda do peixe, na quinta do lixo. Essa segunda do peixe, ela é tradicional, porque vários momentos eu já... Como é que é esse compromisso, momento, segunda do peixe é tradicional. Essa galera aí reunida lá e tal. Sempre tem. O peixe, segundas-feiras, é dia de apreciar o peixe e também colocar os assuntos em dia, né? E não só futebol, outros também, né? Eu, nos últimos meses, eu tenho ido pouco, mas às vezes eu vou, às vezes não vou. E quando eu vou, assim, eu vou mais também para escutar o que se fala no bastidor da Berlim, né? Mas eu também sempre tenho, desde que eu estou no jogo, desde 2016, eu tenho algumas pessoas que me mantém informado, né? Isso também é uma questão muito importante. Estratégica. As fontes. Os caras que me passam informação. Eu pergunto, como é que tá o bastidor, o que estão falando. Então eu fico sabendo do que acontece. Se eu não estou presente no peixe lá, mas ao menos eu fico sabendo do que é conversado. Então isso faz parte. Ele tá queimando umas pessoas lá, segunda-feira, próxima segunda, o pessoal já vai dar uma balançada. Não. Na realidade tem que ter, né? Sim. E é muito assim, isso aí é do ser humano, né? Sim. Na frente, por vezes, você vai até um determinado limite, as suas colocações. Quando você não está diante da pessoa, às vezes tu passa desse limite. Sim, né? sim. Mas ele tem outros parceiros, assim, sim. fora, né? E aí eu quero puxar dois caras que eu sei que conviveram com ele vestiário, dividiram viagens, dividiram delegação. Que é o Cláudio Henrique, que já teve aqui no Histórias de Campeão. Sim. E outro que vai estar em breve, o Peixe, o Vanderlei Vaillant. E como é que é essa corneta, principalmente eu vejo tu e o Cláudio Henrique, essa corneta de técnico, né? Eu sei que o Cláudio gosta dessa provocação sadia, né? E tal. Sempre. E dizer, ó o teu goleiro aí, ó o teu técnico, como é que é essa relação? É uma relação de amizade, assim, de muitos anos, né? Que foi por causa do futebol, acho que também que ela se aproximou. Eu acho que começou tudo num aberto de futebol de areia do SESI aqui, que é o time da CCGL, da LG, fez um time, nós convidamos o Cláudio Henrique, eu nem conhecia ele. E dali começou uma relação de amizade, depois ele virou também contador da empresa, e a gente tem um convívio muito bom. E o futebol é uma das conversas que fica sempre no dia a dia. Quando a gente vai fazer uma reunião profissional, o primeiro assunto que tem que ser tratado é o futebol, né? Então tem toda a questão
de Grêmio, de futebol amador. Você vê como o esporte, o futebol e o esporte em geral, ele abre uma série de relacionamentos também no âmbito profissional. As pessoas às vezes não se dão conta. Sim, sem dúvida. Eu acho que o futebol, o esporte em geral, ele é um esporte de inclusão, ele aproxima muitas pessoas, comunidades. Às vezes também, em função do futebol, se cria algumas rixas, alguns conflitos, mas faz parte também. Mas eu acho que a relação de amizade assim, e de corneta, ela é muito salutar e é uma forma também da gente aliviar um pouco o dia a dia, né, de trabalho, de estresse, enfim, de atividades. Então a corneta é sempre importante, e ainda mais assim quando tem uma relação de amizade próxima, e é bem salutar. Eu imagino um podcast com os três juntos, né? O Peixe... Isso vai ser bonito, né? Aliás, depois da decisão do Intermunicipal, eu vi o Valdair com bicicleta, com Peixe, conversando, tomando cerveja. Eu acho que esse é um ponto legal de destacar no amador, né? Sem dúvida. E o Peixe, claro, sem dúvida, também é uma lenda aqui do nosso futebol amador. A gente conviveu também aqueles anos de série prata do futsal também, e é um cara que é muito respeitado hoje no nosso contexto aqui na nossa região, tanto como jogador, hoje indo para a questão da liderança à frente do Canabarense, junto com o Bicicleta. E são pessoas que também respiram o esporte, o futebol, e por isso que dá certo. Porque existe diferentes situações, mas quando se faz alguma coisa com paixão, com certeza a chance de dar certo ela é muito maior, né? Então, se vê lá no Canabarense também essa questão agora, que formaram o clube, reestruturaram ele, organizaram a questão do campo, a sede nova, vamos dizer assim, e quando ela é movida por uma paixão, a chance de dar certo ela aumenta, se multiplica muitas vezes. Então, por isso que eu acho que também o próprio clube Juventude lá, muitas pessoas se envolvem, né, com paixão, e com isso faz com que o clube esteja presente quase em todas as finais, nas competições que participa. O Silvio Landmaier, que já foi presidente, hoje é vice-presidente do Sicredi, ele é morador e tem uma relação com o Juventude. Ele me lembrava, olha, o Juventude vai completar 60 anos agora em dezembro. Nunca ficou inativo no esporte, sempre uma equipe ativa. Que legal isso também, porque eu acho que esse é o ponto que converge, as pessoas têm um ponto de referência para onde ir. Sem dúvida. A Berlim hoje tem a comunidade, tem os corais, tem outros grupos, né, que trabalham vamos dizer assim, em forma de associação, mas o Juventude hoje é a referência, vamos dizer assim, na Berlim mesmo, onde todo mundo se encontra, onde que tem as festas, onde tem o futebol, e onde que a comunidade se reúne. Então, são pessoas que são dedicadas ao clube, todo ano muda a diretoria, mas as pessoas continuam se envolvendo. Então, é um clube que se mantém essa tradição, essa forma que ela trabalha, de forma de trabalho hoje, já trazendo a gurizada nova também se envolvendo. Tu vê, quando tu chega numa decisão, vê a gurizada entrando, pintando a cara com a camisa do clube, e isso vai fazer com que a gente tenha a sucessão também dentro desse contexto. Eu acho que hoje em dia, conversando com outras pessoas do meio esportivo, é uma dificuldade isso que o Valdeiro comentou, na questão, às vezes, muitos clubes do Canabarrense ter ficado 10 anos inativo, pela questão de não ter de consequência, assim, de pessoas, no caso, né? De conseguir puxar pessoas novas para continuar o clube. Continuidade, Carla, e o Canabarrense tinha um agravante, mas esse é assunto para um outro programa, né? Que é a questão da própria não posse do campo, né? Do segundo campo. Não era uma posse definitiva de área do Canabarrense. Então isso também gerou algumas situações de protelamento de uma volta do Canabarrense. Agora, eu me chama muita atenção esse ponto que o Valdair toca, que toda vez que a gente vai para Berlim,
tu encontra uma comunidade mobilizada. Unida. Né? Tu encontra um grupo de jogadores da casa que estão lá vestindo a camiseta como titulares. Eles, às vezes, domingos de manhã estão trabalhando lá, tirando leite, fazendo as atividades da propriedade. Aí, em dia de decisão, eles estão subindo lá, pendurando coisas, eles estão serrando, eles estão pintando o campo, e de tarde eles estão vestindo a camiseta. Esse espírito comunitário, particularmente, né, Valdeir, esse é a grande força, o grande motor dessas equipes do interior. Ah, sim, eu também acho, sem dúvida alguma. E por isso também é importante o próprio clube manter o jovem, né, participando dos aspirantes, dando oportunidade para jogar, nem que muitas vezes não ganha a competição como aspirantes, mas é uma forma de tu começar a inserir essa gurizada nova, a gostar do clube, a ter a ter um vínculo, né, uma paixão, e aí automaticamente no futuro próximo o guri vai estar jogando no primeiro, quando tiver um evento na comunidade ele vai participar de alguma forma, vai ajudar a servir uma janta, quando tiver um jogo importante no clube no sábado ele vai ajudar a marcar o campo, enfim, ele vai estar vestindo a camiseta, e isso só vai acontecer se ele realmente tiver uma paixão por aquilo que ele está fazendo. Se ele se sentir bem, com certeza ele vai estar sempre presente. Então esse talvez seja um diferencial muito grande também lá na Berlim. Eu acho que isso que tu comentou dele se sentir bem, é ruim citar nomes, mas uma pessoa que me marcou do Juventude nesse campeonato intermunicipal, que jogou nos aspirantes e depois subiu para os titulares, foi o Matias. É um garoto novo, jovem, e tu sentia que ele estava animado, vestindo a camiseta, mas ele também sentia confiança pela tua parte também. É um garoto jovem, meio a diversos outros jogadores já da velha guarda, enfim, que tinham experiências, né? Tem experiências em outros campeonatos, e ele em campo vestindo a camisa, e tu sentia a confiança e também o brilho no olhar dele. Isso com certeza também é uma motivação a mais. E acho que também tem que ser colocado aqui também em destaque que não é só a Berlim, né? Na verdade, hoje o próprio Juventude tem vários jogadores do Palmeiras. O Palmeiras ficou inativo, o próprio Matias e o Matheus são irmãos que vêm da Paysandu jogar com a gente, nem que são especificamente da Berlim. E fora eles tem o Jonas, o Michael, então praticamente... 4 titulares do Juventude eram da Paysandu, então, importados, né? Importados, né? Então o próprio clube, assim, o Juventude também nos últimos anos trouxe alguns jogadores de outras localidades, por exemplo, da Westfália, e também fortaleceu com isso, né? Isso também tem que ser destacado. Então, o Michael já joga com a gente há vários anos, o Matheus também, ambos foram campeão regional com a gente, então fortaleceu muito a comunidade da Berlim em função dessa aproximação e a parceria que a gente tem hoje com a gurizada do que era do Palmeiras. Sabe aquele momento assim, tá chegando a hora do fim, né? Então estamos chegando na reta final do podcast aqui. Valdeir, te agradecer por vir, bater esse papo conosco, abrir um pouco do coração. Sim. E aí falar um pouco de família, né? Porque tu tens 2 meninos aí teus que, né? 2 jovens que estão junto, né? Estavam inclusive no banco de reservas. Como é que é essa decisão, essa dor de pai ou esse sentimento de pai e a racionalidade de técnico de ter os filhos no banco, usar, não usar, confiar ou não confiar, né? Expô-los ou não expô-los dentro de campo, na arena? Sim, o Léo esse ano ainda está voltando de lesão, mas já teve situações que ele estava assim no banco, e a gente sabe que pode ter criado algum mal-estar em algum momento, em função de ele estar no banco, daqui a pouco não foi aproveitado como ele de repente gostaria, e que nem eu como treinador, eu gostaria claro, de ver eles jogando sempre, né? E o Pedro está começando também, mas eu acho que ambos estão cientes disso. A gente tem uma excelente relação, então a gente sabe que às vezes no futebol a gente acerta, a gente erra, e assim como eles também já, que nem o próprio Léo já está vivendo também essa vida de treinador, ele sabe que não é bem assim, né? Não é fácil conduzir jogar lá dentro é uma coisa, quando o cara está no lado de fora é bem diferente. Então
eu acho que cada um deles vai seguir também no esporte. Hoje eles têm outras atividades também, futebol, a gente tem o convívio na empresa. E acho que é uma relação bem tranquila e bem salutar, tudo certo. Tu vê 3 personalidades muito iguais, né? Então eu acho que por isso, eu brinco, porque lá em casa, pelo menos quando o pai e o Gui tinha essa relação, que o pai chegou a treinar o Gui, o terceiro tempo era lá em casa. Lá era. Era assim, então eu vejo que a relação do Valdair com o Pedro e com o Léo é muito tranquila. E isso é muito bacana de ver, e a compreensão deles sim. também do lado de fora. Sem dúvida alguma. Eu acho que o que é importante também, né, eles se sentirem bem no ambiente que eles estão, né? Então, se daqui a pouco não é no futebol, é no futebol, é no futebol 7, é no futebol de salão, é na organização do time, agora, que nem por último aí no time da Westfalia, participando de competição a nível de intermunicipal. Então, com certeza vão se formar lideranças também no esporte a partir dessa questão. Tá bom, então. Obrigado, Valdair, por estar conosco aí nesse bate-papo aí. Valeu, um grande abraço a todos. Tá certo, este é mais um episódio do nosso podcast Histórias de Campeão. Até o próximo, fique conosco.